Olá, muito bom dia para você. Os senadores querem começar a votar hoje projetos sobre a segurança pública. Aprovar matérias que ajudem a diminuir o crescente número de homicídios e outros crimes é uma prioridade da casa neste ano. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, acatou o pedido para uma sessão temática sobre segurança. Ele também apresentou um projeto que autoriza o uso do Fundo Penitenciário Nacional para outros fins que não sejam somente obras em presídios. Um deles é a compra e instalação de bloqueadores de celulares em prisões. No ano passado sobraram quase 2 bilhões de reais no FUNPEN, que não foram aplicados. Por quê? Porque o FUNPEN só pode construir penitenciária. Então, agora, nesse projeto, é permitido também que o FUNPEN possa utilizar recursos na compra de bloqueadores, na compra de armamento, na compra de equipamentos de inteligência. Os senadores aprovaram a urgência para a deliberação desse projeto em plenário. Assim, ele já pode ser votado nesta quarta-feira. Os senadores também concordaram que haverá um calendário especial para a proposta que veda o contingenciamento dos fundos de segurança pública. 2 bilhões de reais que deixaram de ser destinados aos estados para a compra de viaturas, fardamento, serviço de inteligência, até combustível, porque houve contingenciamento de recursos públicos. Não tem como deixar de não fazer a crítica a esse governo. Como é que numa crise como essa, você em 2 anos tem a redução do orçamento de segurança pública de 6.100 para 3.900? A ideia é aprovar a emenda constitucional rapidamente e evitar que esse dinheiro fique parado no Tesouro para diminuir o rombo das contas públicas. Reduzir a burocracia que gera custos desnecessários para as empresas e, dessa forma, melhorar a produtividade do país. Esse é o objetivo de projetos que, assim como a segurança pública, vão ter prioridade este ano no Senado. O Brasil tem um ambiente de negócios ruim para empresas. De acordo com o relatório do Banco Mundial, ocupa a posição de número 125 numa lista de 190 países. Por trás desse resultado existem vários fatores. Um deles é a burocracia. A emissão de certificado de certidões negativas. A condição de que o empresário, para que ele consiga financiamento público, você precisa ter controles excessivos. Se elas têm, às vezes, um débito, tem uma certidão negativa por um débito que está sendo contestado, que a empresa julga que não é procedente, ou, às vezes, um débito que ela nem tem conhecimento de um valor irrisório, isso impede a empresa de ter acesso a essas linhas. Nós temos burocracia, ambiente regulatório ruim, nós temos um padrão de financiamento também muito hostil. No ano passado, a Comissão de Assuntos Econômicos fez um retrato das dificuldades enfrentadas pelas empresas. Os senadores, a partir daí, definiram uma lista de projetos que podem ajudar no aumento da produtividade da economia. 2 deles já foram aprovados. Um elimina o ISS cobrado na exportação de serviços. Por exemplo, contratos de engenharia realizados no exterior. Essa proposta seguiu para a Câmara. O outro determina o comparecimento do chefe da Casa Civil à Comissão de Assuntos Econômicos, uma vez por ano, para prestar contas das medidas adotadas pelo governo federal para a melhoria do ambiente de negócios. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, já disse que a agenda definida pela CAI vai ter prioridade em 2018. Existe um projeto que está pronto para votação no plenário. É o Código de Defesa do Contribuinte. São essas reformas microeconômicas que vai permitir a geração de emprego, de renda, de desburocratizar e dar oportunidade aos pequenos e aos médios nesse país. É o nosso papel de ajudar o Brasil no momento de dificuldade a sair da crise, gerar emprego, facilitar a vida das pessoas e gerar renda para as pessoas. Hoje, quando você deve ao fisco, lhe impõe um fator de correção. Quando você é credor do fisco, você não tem assegurado as mesmas regras que no caso, são aplicáveis quando você deve ao fisco. Então, eu acho que é preciso criar um código que, de resto, o mundo inteiro tem, que ofereça a perspectiva de uma relação
participação mais equilibrada. A reforma da Previdência está entre os principais temas a serem discutidos no Congresso em 2018. A previsão é que a proposta seja votada no plenário da Câmara no dia 20 de fevereiro. As novas regras para a aposentadoria estão em discussão no Congresso desde o ano passado. A reforma enviada pelo governo federal já passou por diversas alterações, na busca pelos votos necessários para aprovar a proposta de emenda à Constituição. O texto não prevê mais mudanças na aposentadoria de trabalhadores rurais, nem no benefício de prestação continuada, que é pago, por exemplo, a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. Mas a matéria ainda causa polêmica e deve ser alvo de debates intensos antes da primeira votação no plenário da Câmara. Qualquer outra eventual mudança acessória, algum detalhe ali, acolá, poderá ser modificado, sim, desde que traga voto. Nós temos que aprovar a reforma. O relatório do deputado Arthur Maia prevê uma idade mínima para a aposentadoria, 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Isso seria implementado ao longo de 20 anos, a partir de 2020. Os trabalhadores da iniciativa privada precisariam contribuir por pelo menos 15 anos, já os servidores públicos durante 25 anos. O valor do benefício dependeria do tempo de contribuição, iria de 60% a 100% da média dos salários, mas só quem tiver 40 anos de trabalho formal chegaria ao teto do INSS. Isso aí, na nossa avaliação, é a extinção da Previdência Social no Brasil, que atende alguns interesses do mercado, né? Especialmente dos bancos, que é acabar com a Previdência Social pública para as pessoas se apegar à Previdência privada. O texto altera ainda as regras para quem entrou no serviço público antes da reforma feita em 2003. Eles só terão direito à aposentadoria integral e paridade com os salários de quem está na ativa se cumprirem a nova idade mínima. Para esses servidores, não haverá regra de transição. De acordo com o Ministério da Fazenda, a reforma da Previdência é necessária para ajustar as contas do governo, garantir o pagamento das aposentadorias no futuro e acabar com privilégios. Na ausência de reforma da Previdência, o gasto previdenciário, que hoje é da ordem de 57% do orçamento, considerando todos os regimes e o benefício assistencial BPC, passaria em cerca de 10 anos a 80%. Se nós não fizermos uma reforma na Previdência Social, muito em breve, até as pessoas que já estão aposentadas deixarão de receber o valor das suas aposentadorias. De acordo com o governo, em 2016, o regime geral, que atende aos trabalhadores da iniciativa privada, registrou um déficit de quase 152 bilhões de reais. Já o regime próprio dos servidores públicos teve um rombo de quase 156 bilhões de reais. Mas esses números são contestados por sindicatos e parlamentares. A CPI da Previdência, que funcionou aqui no Senado no ano passado, chegou à conclusão de que não existe déficit, mas um problema de gestão dos recursos da Previdência e da Seguridade Social. Se combatermos a sonegação, a corrupção e o desvio do dinheiro da Previdência para outros fins, com certeza a Previdência brasileira pode ser exemplo para o mundo e por décadas e décadas não teremos problema de caixa. O rombo da Previdência é muito simples de ser explicado, né? Na verdade, é um rombo criado. O próprio governo cria o rombo, ele começa... E aí não é só esse governo, não. A desoneração da folha foi no governo da Dilma. Mesmo entidades que defendem a necessidade de reformar a Previdência querem mais tempo para debater as mudanças. Tem várias questões que, se dialogar com a sociedade, com certeza conseguiria se aprovar, sim, essa reforma previdenciária. Não pode, tem que ser como se fosse colocar faca no pescoço de todos os brasileiros para ter uma reforma assodada que, com certeza absoluta, daqui 2 anos vai ser feita de novo. Com o fim do recesso parlamentar, o Congresso Nacional deve analisar 19 vetos presidenciais. Entre eles, os vetos feitos ao refis para micro e pequenas empresas. E em 4 pontos do projeto que agiliza o processo de adoção no país. Mais informações com a repórter da Rádio Senado, Marcela Cunha.
Trancando a pauta do Congresso Nacional está o veto parcial feito ao projeto que criou novas regras para a adoção. Além de agilizar o processo, o texto prioriza irmãos e crianças e adolescentes com deficiência ou doenças crônicas. 4 trechos foram vetados, entre eles o que determina que crianças não procuradas pela família por 30 dias seriam automaticamente cadastradas para adoção. O governo manteve o chamado apadrinhamento, quando um adulto assume parcialmente a responsabilidade sobre um menor, mas vetou um trecho que restringia essa modalidade a pessoas não inscritas no cadastro de adoção. O argumento é de que a medida seria prejudicial às crianças e adolescentes, já que os padrinhos e madrinhas costumam ser potenciais adotantes. Outro veto polêmico é ao projeto que instituía o Refis para micro e pequenas empresas. O presidente Michel Temer vetou integralmente a proposta e justificou que a medida fere a lei de responsabilidade fiscal, porque não ficou definida a origem dos recursos que cobririam os descontos concedidos. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que a proposta é uma questão de justiça. Para ele, as mesmas condições de financiamento concedidas às grandes empresas deveriam ser estendidas às micro e pequenas. Está na pauta ainda o veto feito à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, que impedia o contingenciamento do fundo partidário. Pelo texto aprovado pelo Congresso, os recursos do fundo não poderiam sofrer cortes. Algumas comissões do Senado se reúnem nesta manhã. Vamos conferir então a programação das atividades. Às 9 horas, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo pode votar projeto que determina a economia de água nos prédios públicos. Na Comissão de Assuntos Sociais, o destaque da pauta é o projeto que obriga o poder público a oferecer exames auditivo e de vista para alunos que ingressem no ensino fundamental. Às 10 horas, haverá reunião na Comissão de Constituição e Justiça e na pauta está o projeto que regulamenta os jogos de azar no Brasil. Às 11 horas, na Comissão de Direitos Humanos, está na pauta a matéria que obriga maternidades a oferecerem serviço de orientação sobre o aleitamento materno. E às 11h30, senadores da Comissão Senado do Futuro votam um requerimento para a realização de audiências públicas em que serão debatidas medidas para melhorar o país até 2022. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, participou nesta terça-feira da posse do ministro Luiz Fux como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia ocorreu no plenário do TSE, em Brasília. Ao lado do presidente da República, Michel Temer, e de autoridades dos 3 poderes, Eunício Oliveira acompanhou a solenidade de posse do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, como presidente do TSE. Ele substitui o ministro Gilmar Mendes. Mas Fux não fica até as eleições de outubro, já que seu mandato naquela corte termina em agosto. Quem vai ocupar o cargo durante o pleito é a ministra do STF, Rosa Weber, que também nesta terça-feira assumiu a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Lembramos que a sessão plenária do Senado desta quarta-feira está marcada para as 14h, horário de Brasília. Obrigado por ter acompanhado e até a próxima.